Olá pessoal, meu nome é Simone e esse é o canal Enfermagem Fora da Caixa. E hoje, com muita alegria, que eu trouxe uma enfermeira já graduada há 22 anos, enfermeira intensivista, atuamos juntas em um CTI, conheço a trajetória dela como uma excelente enfermeira. E agora ela tem uma nova história para contar, a história do Lujon. Fernanda Montealegre está aqui com a gente hoje. Um prazer estar aqui no canal. Quando a Simoninha me convidou para essa entrevista, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, tanto na enfermagem e agora como professora e instrutora de Lujong, que é um yoga tibetano de cura. Fernanda, como que começou o Lujong na sua vida? Eu comecei a buscar autoconhecimento, práticas de meditação, isso já faz um tempo na minha vida, né, para incorporar. Chegou um período da minha vida na enfermagem que eu fiquei meio que, acho que todo mundo passa por isso, meio frustrada, meio sentindo que não tinha muitos resultados na vida das pessoas, trazendo mais benefícios e realmente transformações. Então eu comecei a buscar para mim, né, para minha vida pessoal, e depois eu conheci o Lujong através de uma amiga que ela falou que teria essa formação no Brasil pela primeira vez. Na época eu nem sabia o que era essa yoga, eu fazia um outro tipo de yoga e eu falei, tá, eu vou fazer. E comecei a olhar no link do mestre, falava o que era essa prática, como que trabalhava, e falei, vou fazer essa formação. Quando veio a formação para o Brasil, a primeira formação que teve no Brasil, porque essa formação normalmente acontece na Europa. Então as pessoas têm que ir várias vezes, né, se fosse um brasileiro, várias vezes para a Europa, porque não é toda uma formação de uma vez só. Então sairia muito difícil para um brasileiro ir todo mês para a Europa durante 10 meses. Quando teve essa oportunidade, eles consolidaram a formação e eu fiz a formação em 2017, que eu queria fazer para mim, eu queria aprender. Eu queria talvez ser professora de Lujong, mas eu queria trazer para mim, para a minha vida. Mas nesse intervalo eu procurei o secretário de saúde do município que eu moro hoje, chama Pará de Minas, e eu falei com ele, quem sabe se a gente não consegue que eu faça essa formação, você me dá a oportunidade de fazer a formação, os dias, eu precisava de dias, né, porque eu não tinha dias. E ok, ele falou, tudo bem, ele é muito alternativo, ele já gosta de acupuntura, de práticas realmente alternativas, e ele me liberou. Eu falei com ele, quem sabe, Paulo, se a gente não traz isso para o município de Pará de Minas, para a vida das pessoas, para os usuários. E eu deixaria de atuar como enfermeira para poder levar a prática do Lujong para essas pessoas. Eu sei que quando eu cheguei da formação, ele já falou assim, Fernanda, você já não vai ficar mais atuando no programa de saúde da família, que é a unidade que eu trabalhava, você vai já levar isso para as práticas integrativas e complementares do SUS. Uau, ok. Quando eu cheguei da formação, já tinha uma enfermeira lá no meu lugar e logo eu já fiz, lógico que teve todo um projeto, né? O projeto teve que ser apoiado na Câmara dos Vereadores, isso já virou um projeto de lei no município. Então o Lujong, essa yoga, né, não sai mais do município, porque já está aprovado e comecei logo que eu cheguei da formação, já montar o cronograma e falar quais os polos da região, da cidade que eu daria. Então hoje são vários polos que a gente pode dividir, né, dar acesso para várias pessoas, da periferia, dos lugares mais distantes, todo mundo teve a oportunidade de conhecer o Lujong. Depois disso, eu trabalho só com essas práticas integrativas, também fui complementando, comecei a fazer o curso de auriculoacupuntura. Após a prática eu faço a auriculoacupuntura em alguns pacientes do Lujong, aqueles que já faz com mais frequência, que está com alguma dor, algum desconforto, trabalhando a ansiedade. E também estamos levando agora a aromaterapia para trabalhar antes da prática, a gente põe os óleos essenciais e também após a prática, para relaxamento, mais equilíbrio, bem-estar. Espetacular! Mas eu queria voltar um pouquinho na história do Lujong. Sim. Eu queria que você contasse como que ele surgiu no mundo e como é que a gente pode ter as referências do Lujong para a gente saber como é. O yoga tibetano de cura, ele é diferente dos outros yogas. Primeiro que a facilidade da prática. É uma prática simples, ao mesmo tempo muito profunda e que qualquer um consegue fazer. Eu tenho pacientes que não conseguem fazer a prática em pé, porque está com dor ou alguma fratura, ele pode fazer a prática sentadinho, né, na cadeira, que vai ter o mesmo efeito. Nada de cabeça para baixo, nada de coisas mirabolantes.
Então eu acho que uma das vantagens do Lujong em relação a outras práticas, uma delas é essa. Mas a origem mesmo do Lujong é um yoga tibetano. Ele veio da origem ancestral dos tibetanos e como tem um mestre, hoje ele é um mestre vivo, que ele pegou essas práticas corporais que ele fazia desde criança, quando ele foi para a Índia, ele adaptou, ele compilou os movimentos, criou um Lujong para poder levar para os ocidentais, que é esse corpo mais enrijecido, que começa a trabalhar o corpo, né, geralmente os ocidentais, quando já tem alguma doença. Então ele preparou a prática e trouxe de presente para a gente do Ocidente. Ele mora no Ocidente, né, ele mora na Europa, já tem uns anos, e a origem realmente é desse precioso tesouro dos tibetanos. E como é que foi a aceitação das pessoas na prática do Lujong lá em Pará de Minas? As pessoas fazem o Lujong não só uma vez por semana, tem gente que vai... Eu tenho uma paciente, a dona Perpétua, ela é muito querida. Ela tem uma dificuldade de andar, ela anda com bengala e ela vai em 3 vezes no mínimo por semana nas práticas. Uma vez ela pede o marido, outra é o filho, outra ela vai de carona. Então a aceitação foi maravilhosa. Tem muitas pessoas que realmente não vão conectar com essa questão do yoga. Tem outros que chegam só para conhecer, né? Mas a maioria, eu já até falei isso num vídeo meu, a maioria que conhece o Lujong ou volta, né, numa oportunidade, ou às vezes deixa de fazer porque começou a trabalhar, ou algum filho ganhou neném, vai cuidar do neto, ou cuida de alguém que está com um problema de saúde. Mas a maioria das pessoas fazem, recomenda e vai trazendo. A cada nova aula, eu trouxe mais esse aluno, eu trouxe mais aquele. Indica para o filho, indica para a nora. Então, assim, só tem crescido. Hoje eu estava contando na minha produção, na lista de chamada, porque a gente tem que fazer a produção para digitar, não é SUS, né? Mais de 950 pessoas já fizeram a prática comigo, de Lujong. E eu tenho pacientes desde bebê, que a mãe leva, né? Tem um vídeo também lindo, o bebê fazendo Lujong comigo, e pacientes de 85 anos que fazem a prática do Lujong. Então não tem restrição de idade, tem turmas de crianças, né, que muitas crianças vão para fazer, não exclusiva, mas vai junto com a mãe ou vai junto com a avó. Além da aceitação muito grande, a gente não tem restrição de idade, nem de deficiência física. Eu tenho pacientes cadeirantes, com sequela, paralisia cerebral, que praticam o Lujong com a gente. Fernanda, a aceitação dos seus pacientes ela é muito boa, mas eu queria saber o que os outros profissionais entendem dessa prática ou como eles aceitaram ou não essa prática dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. Seguinte, lá em Pará de Minas eu falo que a saúde lá é muito privilegiada, realmente é muito funcional, tudo organizado, sabe? Tem muita coisa para melhorar, mas sempre comparado com outros municípios, eu percebo até municípios maiores que têm mais estrutura, acho que até de verbas, né, questão financeira, lá eles têm um engajamento muito bacana. E os profissionais do NASF nem se falam, né? Mas assim, a aceitação foi maravilhosa. Hoje eu tenho médicos que indicam o Lujong para as pessoas. Eu tenho fisioterapeutas que fazem a prática comigo e principalmente os psicólogos. Eles adoram, né? E fazem a prática e indicam vários pacientes. Não tem que ter referência, né, encaminhamento, então eles chegam e falam, quem te mandou? Ah, a psicóloga que eu estou fazendo um atendimento na unidade. Então a aceitação foi maravilhosa de todos eles, principalmente da minha coordenadora, a Carol, que me ajudou muito a montar o projeto. Também tem a Cristiane, que ela trabalha na área da gestão, ela fez até aula particular comigo de Lujong, há um tempo que eu cheguei a fazer. E o Paulo, secretário de saúde também, que vai nas práticas, né? Mas não só teve essa aceitação, como as pessoas começaram, Fernanda, eu preciso que você dê essa prática num horário fora do horário de trabalho. Então, tem mais ou menos uns 15 ou 20 dias que eu comecei a dar uma aula à noite, na terça-feira. Eu deixei de dar aula da manhã para dar aula à noite, para que as pessoas possam sair do trabalho, passem em casa, porque tudo lá é muito pertinho, toma um banhozinho ou só troca de roupa e vai para a aula. Eu sinceramente eu não sei se vai comportar esse lugar. Já teve mais de, eu acho que 65 pessoas nessa aula. E são profissionais, os enfermeiros, não posso esquecer deles, né? Eles estão indo praticar, as coordenadoras de enfermagem dos núcleos do NASF, estão praticando junto com os alunos nesse horário das 18 horas.
A adesão foi maravilhosa e eu tenho certeza que nesse momento de turbulência, né, de tantas cobranças, a saúde, as pessoas deixaram de ter muito convênio de saúde e estão ocupando essa questão de usar o SUS, né, para os seus atendimentos. Então a demanda não só aumentou, como a cobrança do Ministério da Saúde, que é preciso registrar, muitas vezes a gente gasta muito tempo ali. Então eles estão muito sofridos, cansados, exaustos. E o Ludiong tem ajudado muito na vida de todos eles, não só os alunos, os pacientes, como também os profissionais. Bom, eu queria saber, Fernanda, quais são os benefícios do Ludiong? Os benefícios são a níveis mentais, energéticos e a nível do corpo físico. Então, falando de energia, os tibetanos acreditam que nós temos vários canais onde flui a energia, onde circula. O canal é tudo aquilo que flui. É um líquido, um sangue, um plasma, a bilis, tudo vai circular nesses canais. E quando esses canais vão se bloqueando, que é a tendência do nosso dia a dia, eles vão se fechando, vão travando, vão se quebrando, a nossa energia vai caindo. Então, a coluna vertebral é o centro da nossa energia, onde vai fluir tudo isso. E à medida que a gente vai adoecendo, a origem das doenças para eles iniciam-se a nível da coluna e vai irradiando para os órgãos. Tanto que eles relacionam assim. Por exemplo, T12 está ligada a todos os órgãos internos e aos fluidos reprodutivos. Ok? Um dia meu cunhado veio, ele mora fora do país e ele é lutador de MMA e ele já teve uma lesão grave na coluna, ele teve que pôr 8 parafusos na região lombar. E ele veio para o Brasil e foi fazer um procedimento cirúrgico, uma vasectomia lá em Pará de Minas, né? Que conhecia o médico e ele optou por fazer lá. Passado algumas horas do procedimento da vasectomia, ele estava lá em casa, sentado assim, reabilitando lá, colocando gelo, conforme o médico tinha orientado. Ele foi descer da cadeira, ele travou. Fernanda, ai, e deitou aquele homem gigante, 2 metros. Eu falei, o que aconteceu? Eu achei que tivesse sido alguma coisa da cirurgia da vasectomia. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, você está doendo aqui, ó. Eu falei assim, aonde, César? Onde você operou? Né, da coluna, da cirurgia grave que ele teve há tempos atrás? Não. Eu falei, da vasectomia? Ele falou, você também não. Está doendo aqui, ele sabe tudo de medicina. Até 12. Eu falei, ai meu Deus, deita lá. Deitamos, não melhorou, ele tomou os remédios que ele tinha costume de tomar, codeína, sei lá, eu nem sei mais os nomes de remédio, para falar a verdade. E aí ele começou a tomar um monte de anti-inflamatório que ele tinha costume e nada. Eu fui trabalhar, quando eu voltei, estava ele do mesmo jeito, deitado, parado, sem mexer. Ele falou, Fernanda, eu tô com uma dor aqui, que nem quando eu operei a cirurgia dos parafusos na coluna não doeu tanto. Liga para o Roberto, que é meu marido, né, que é médico, e pede para ele trazer um monte de remédio. Aí eu liguei para minha sobrinha, que também trabalha como médica, e ela trouxe um monte de remédios injetáveis para eu fazer nele. Aí vai eu atuar como enfermeira. Funcionei o acesso, os médicos estavam lá, e fez várias medicações, tipo o derivado da morfina, depois a dexametasona e mais não sei o quê. Eu falei, agora você vai dormir bem, você vai melhorar. Dormi. Quando eu cheguei no outro dia cedinho, ele dormiu no chão da minha sala. Dobrado as perninhas com a mesma dor. Eu falei, César, o que aconteceu? Não melhorou nada? Ele falou assim, não, faz aquela outra injeção que está ali. Eu falei, não, mas você vai melhorar ele nada. Quando ele me falou onde que estava doendo, peguei aqui na T12. Aí eu peguei o manual do Ludiong, abri lá, T12, está ligado a todos os órgãos internos e aos fluidos reprodutivos. O que aconteceu? Ele fez a vasectomia onde ele cortou o canal onde passa o fluido reprodutivo. Para um médico comum vai falar, meu marido falou assim, Fernanda tá doida. Quando eu mostrei para ele e ele se interessa muito com essas questões, ele falou assim, que bacana, e tem tudo a ver, não está doendo a lombar, não está doendo a vasectomia, está doendo essa região. Então quando a gente corta os canais, qualquer procedimento cirúrgico, você corta a energia que flui. E aí deixa de chegar essa energia, vai sentir dor, vai adoecer e vai sentir o que a gente vê hoje nas pessoas. Então o Ludiong, ele trabalha como se a gente abrisse um pouquinho o espaço entre essas vértebras à medida que você faz o movimento de forma, postura e respiração. E você vai voltar a fazer fluir essa energia maravilhosa que já é de cada um, que já é de todos os seres, que quando tem a concepção já formam vários canais e ao longo da nossa vida vão se formando, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai alimentando os venenos mentais, raiva, inveja, ciúmes, avareza, né? Principalmente apego,
aí a gente vai fechando esses canais e a gente vai se adoecendo e não sabe por quê, não tem consciência do que é. Então, a nível físico, a gente trabalha o corpo, né? A gente trabalha as emoções, a gente tem mais clareza durante uma situação, a gente sabe que está difícil aquela situação, sabe que não está bacana, mas eu não entro naquela, o que eles falam do samsara, que é a roda do sofrimento, eu não entro naquilo. Eu aprendo com aquilo, eu tomo aquilo como realmente um mestre me ensinando, né? Porque tudo que chega, eu acho que é para cada um, né? E de alguma forma ou outra a gente melhora essas emoções para a gente poder lidar com essa situação difícil que chega todos os dias. Quando você fala do Lujong, me vem a imagem do homem vitruviano, que é uma imagem de Leonardo da Vinci, que esse homem está nu, aberto, e ele é o símbolo, né, da cirurgia plástica, do corpo perfeito e da integralidade, né? Hoje, muitos ocidentais ainda são muito resistentes com relação a essas práticas. Nós vivemos numa sociedade onde o medicamento é o mais importante, onde o medicamento é o que trata. E você está trazendo justamente uma opção complementar ao medicamento ou às vezes até substitutiva ao medicamento. Como que os seus pacientes com doenças crônicas respondem na melhora da sua condição de saúde? Falo muito isso, que a gente não pode abandonar tratamento medicamentoso, porque o corpo já está dependente daquilo ali, né? Se você para subitamente de tomar um ansiolítico, um antiarrítmico, você vai sofrer consequências, né? O Lujong, ele tem que ser como qualquer prática, eu falo para os pacientes, para você ficar bacana nisso, você tem que praticar. Para você cozinhar bem, você tem que praticar. Para você dirigir, você tem que também fazer uma prática diária e contínua, né? E o que eu tenho visto é o seguinte, Fernanda, eu estou fazendo tanto tempo, não estou conseguindo em todas as aulas, mas eu começo a fazer a prática em casa e eu já diminuí medicamentos, anti-inflamatórios principalmente, antiarrítmicos. A gente tem movimentos próprios dos órgãos vitais e um deles é que a gente trabalha o coração, chama Drugu Qiangua, afiar o fio, a gente trabalha o coração. E essa paciente começou, ela tomava doses altas de amiodarona e outros antiarrítmicos que eu também não me lembro o nome. E ela falou, Fernanda, eu estava na unidade de pronto atendimento, eu tenho esse vídeo, posso mandar para vocês. Com a minha frequência cardíaca altíssima, né, com uma arritmia atrial. E o médico já ia fazer, ela fala um negócio, eu falei, a cardioversão, isso, já ia dar o choque. E eu comecei a fazer o Lung Rossel, que é eliminar o vento viciado. A minha frequência foi caindo, estava tudo monitorado. Né? Ela não soube falar nessas palavras, mas eu entendi. Estava tudo monitorizado e de repente eu fui fazendo e a frequência foi caindo, não foi necessário fazer a cardioversão. Uau! E ela foi e falou, e aí depois disso eu comecei a tirar o meu remédio, eu vi que toda vez que eu começo a sentir que ele vai começar a meio que descompensar, eu já faço os movimentos do coração, ela faz todos os dias, e também o movimento do eliminar o vento viciado. Eu falo isso em toda prática, né? Quem vai tratar isso é o médico, porque querendo ou não, você já faz um tratamento contínuo. Mas eles relatam isso, redução de anti-inflamatórios, redução de corticoides, antiarrítmico é o caso dessa senhora, e também medicamentos para dormir. Eu já não preciso mais de diazepam, clonazepam, lexotan e nem sei mais tantos outros, né? Que as pessoas cada dia mais aumentam para poder acalmar aquilo que lá dentro, a raiz não está tratada. Como é que é, Fernanda? Quais são os movimentos do Lujong? Como é que a gente pratica o Lujong no nosso dia a dia? Os tibetanos também falam assim, que tudo que tem na natureza, os elementos da natureza também estão no nosso corpo, que é o espaço, né? O espaço entre os órgãos, entre as vísceras, entre as células. É o elemento terra, a terra mesmo, que nos deixa enraizados. O elemento vento, que é responsável pelo movimento, respiração, pelos pensamentos. Quando a gente está com a mente muito embolada, muito confusa, esse elemento vento ele está muito em desequilíbrio, em desarmonia. Então por isso que a gente fica, sabe quando você deita e os pensamentos ficam... Então esse elemento vento precisa ser purificado para que você possa se acalmar. Tem o elemento fogo, que está ligado também na raiva, e o elemento água, que está ligado no apego. Então quando a gente faz a prática dos 5 elementos do Lujong,
na vida cotidiana, todos os dias, você já purifica esses 5 elementos no seu corpo, que está na natureza, mas também está no nosso corpo, e você já consegue obter mais energia, mais clareza mental, mais tranquilidade e mais do que tudo que eu não falei, o que o Ludion causa? Ele gera felicidade. Você começa a praticar o Ludion, você começa a sorrir ininterruptamente. Eu já fazia isso no dia a dia, mas de repente eu me pegava assim e não parava de rir. O Ludion gera mais que tudo felicidade, porque eles falam assim, ó, todo ser humano nasceu e deseja ser feliz. Então eu falo para os meus pacientes, eu sou feliz e me liberto de todo o sofrimento e desejo também que todos os seres possam se libertar do sofrimento e conseguir gerar essa felicidade que é de cada um. E não são só esses 5 elementos, se você fizer uma prática diária só com eles, está bacana. Mas também tem outros grupos de movimentos do Ludion. A gente trabalha ombro, nariz, ouvido e garganta, região lombar, trabalha coração, o fígado, né? Então são vários deles. Tem um que trabalha diarreia, assim, posso contar rapidinho? Eu estava indo para o último retiro com o Tuco, foi na Alemanha. E eu estava no avião. Tuco é um mestre do Ludion. E a gente foi fazer tipo uma especialização para a gente poder agora formar novos professores no Brasil. Então, na ida, no avião, 3 horas da manhã já tinha servido jantar. Sabe quando todo mundo põe um travesseirinho? Agora vamos deitar, né? Passado um pouquinho, fez aquele barulhinho da tutu. Atenção, senhores passageiros. Se tiver alguém da área da saúde, favor comparecer na área das aeromoças, lá sei lá como é que chama o nome. Eu olhei, acordei e fiz assim, o que eu sou? Eu sou enfermeira, eu sou professora de Ludion. Falei, vamos lá. Chegamos lá, tinha um senhor, um coreano, ele estava amarelo, piqui. E chega um senhorzinho velhinho assim, bem idosinho, eu sou médico. Eu falei, pensei, vai sentar, senão vai ser 2 pra gente atender. E tinha 2 médicas da Alemanha. E o senhor que estava passando mal só falava coreano, não falava mais nada. Eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei para as aeromoças, o que está acontecendo? Eu sou enfermeira, eu posso ajudar? Pelo que a gente entendeu aqui, ele está passando muito mal, está com uma indisposição e parece que é alguma coisa do intestino. De repente ele levanta e vai lá no banheiro. Eu falei, deve ser diarreia, né? Foi lá e eu vi que ele deu descarga, mas não deu tempo de lavar as mãos. O enfermeiro fica antenado em tudo, né? Falei, ele não lavou as mãos, então ele está recontaminando, né? E ele em pé lá, amarelo. E as médicas da Alemanha achando que ele estava assim, chamando atenção, que ele não estava tão ruim. E eu acho que eles têm muito medo de pôr a mão, né? Não é igual o brasileiro que já vai, né? Pelo menos nos Estados Unidos eles têm muito medo de processo. E a gente estava em solo, nem sei que solo que era aquilo. Eu falei, peraí, vamos sentar. Eu achei a cadeira do almoço, falei, posso sentar ele aqui? Pode, sentei a cadeira e ele tá. Né? O coreaninho amarelo, falei, meu Deus, ele não tá bom. E elas discutindo, falei, o que tem no kit de urgência, o que não tem? Falei, tem. Aí eu li lá, tinha soro, tinha metoclopramida, né? Eu falei, ele tá enjoando. Aí eu não sabia falar com ele, eu falei, e elas não falavam nada com ele. Eu comecei a perguntar, falei, excuse me, e eu não falo inglês, né? Tem esse detalhe. Tá vomitando? Não. Ai, só para baixo, né? Tipo assim, E olhei a veinha dele, o acesso, né, tava bom, tava hidratadinho. Excuse me, pedi, olhei a língua, tava hidratado. E eles trouxeram uma aguinha para ele beber. Enquanto eles discutiam, eu falei, ok. Fazia assim para ele, põe a mão aqui, eu falando em português e olhando para ele. Põe a mão aqui, você vai inspirar, levar o ar até abaixo do umbigo, fazer esse movimento. 7 vezes, ok? E ele, ok. Ele fez 7 vezes. Na hora que acabou, Simone, ele fez assim. Uau! Good! Eu, good! Aquele amarelão sumiu. Eu arrepio, gente. Eu arrepio. O amarelão sumiu e ele falou assim, your name. Pegou o celular, queria que eu anotasse my name, e-mail. E fazia assim, 3 horas da manhã, eu não conseguia entender o que eu estava digitando, que eu já não estou enxergando sem os óculos. Ok, levantou, largou o povo lá conversando, foi lá para a cadeira dele. Aí as médicas falaram assim, o que é isso? Né? Eu falei, é um yoga que trabalha os canais, e esse movimento é para diarreia. Tá? Aí ela falou assim,
Deve ter falado, essa mulher é louca, né? Porque levanta o braço, levanta o braço. Dali a pouco, descemos, né? Chegado lá na Alemanha, chegamos. E as malas demoraram muito para chegar. Nós ficamos 2 horas lá no hall do aeroporto para esperar as malas. De repente eu só vi as 2 alemãzinhas assim. Eu. É isso, o Lujong é isso, é um precioso tesouro dos tibetanos que eu falo que através dos nossos méritos chegou até Pará de Minas, né? E uma oportunidade talvez para trazer isso para BH, que você tinha me perguntado, Cí, eu tenho 2 professoras aqui em Belo Horizonte que podem formar formadores. Uma é a Janaína Araújo e a outra é a Raíssa Perona. Elas trabalham e moram aqui, dão aulas de Lujong. Eu acho que isso podia chegar para vários profissionais da saúde, vai mudar a vida desse profissional que vai atuar numa terapia intensiva. Ou num PSF, ou numa clínica profissional, né, numa clínica particular. Então, assim, a oportunidade chegou, está aqui. Que a gente possa realmente levar para todos os seres. Eu queria que a gente terminasse essa conversa com você demonstrando um movimento que você considera importante. O Norbulempa, para mim, é o movimento mais lindo do Lujong. E também, como a maioria das pessoas me procuram porque estão depressivas, tristezas, estados de cólera. Então, esse movimento, ele trabalha isso e, além de tudo, ele gera como se fosse uma energia súbita, né? Tem outra palavra que eles usam, mas é isso, ele gera essa energia mais intensamente. Então é o seguinte, a gente cruza as mãos, recebendo a joia que concede todos os desejos, essa é a tradução. Norbulempa é o nome em tibetano e a tradução é essa. Então a gente cruza as mãozinhas e põe os dedos indicadores para o céu e o polegar esquerdo em cima do polegar direito e alonga o braço. Na hora que eu subo, eu faço isso, abro os cotovelos, mantendo as palmas da mão, eu inspiro. Aponta agora para o peito e vai abrir 7 vezes. Respira natural. É isso. E essa posição, Cia, é o mudra da calma. A mãozinha direita em cima da esquerda, em forma de conchinha, e os polegares se unem no chakra do umbigo. E você com você mesmo. É o melhor presente, é o melhor tesouro. Se você curtiu essa nossa conversa, curta aí embaixo no canal, se inscreva para saber das novas entrevistas e, por favor, siga também a Fernanda no Instagram. Fernanda, qual que é o seu Instagram, por favor? O meu Instagram é Lujong Monte Alegre e também tem o canal do YouTube, que é Fernanda Monte Alegre, que lá eu ensino a fazer os movimentos, né, dos 5 elementos do Lujong. Então até a próxima. Beijo, obrigada. Tá gostando?